Como recorrer na segunda fase da OAB? Calma, porque a sua aprovação ainda é possível. Meu nome é Cristiane Dupré, preparo para a prova da OAB há aproximadamente 15 anos, tanto primeira quanto segunda fase em Direito Penal. E o link está abaixo desse vídeo. Agora vamos lá. Como funciona o recurso e quais são as preocupações que você precisa ter? Uma primeira preocupação é verificar detalhadamente o espelho de correção. Você não pode simplesmente acreditar que cabe o recurso sem fazer essa análise detalhada. Ah, de repente eu mencionei alguma coisa na minha questão que foi desconsiderada pela banca, ou eu mencionei um argumento que é doutrinário, que é jurisprudencial e não tem no espelho de correção. Primeiro passo é, você vai pegar o espelho de correção, você vai comparar com a sua resposta, então você vai analisar esse espelho de correção de forma detalhada, comparar com a sua resposta e você vai anotar. Qual foi o número da questão? Foi na peça? Você mencionou alguma coisa que estava no espelho de correção e você não foi pontuado por isso? Então, foi um erro material na sua correção? Aquele determinado item valia, por exemplo, 0,30. Digamos que na peça você tenha pedido o conhecimento e o provimento de um determinado recurso que foi cobrado. E isso pontuava em 0,30. Você fez, mas você não foi pontuado. Possivelmente houve um erro material na sua correção. Você vai fazer essa anotação. Quanto valia, quanto foi desconsiderado. É necessário que você faça o recurso no ambiente específico para isso. E para isso é necessário ou que você contrate o serviço de alguém para elaborar o seu recurso. Então, existem cursos que fazem isso, existem professores que fazem isso. Eu também vou deixar um link para você aqui abaixo desse vídeo. Você precisa fazer essa análise, tomar essa decisão. Se você mesmo vai elaborar o seu recurso, então você precisa fazer isso no ambiente específico. Você precisa entrar no ambiente que a FGV disponibiliza para isso e fazer o seu recurso tomando alguns cuidados essenciais. Um dos cuidados é respeitar o prazo. O seu recurso precisa ser tempestivo. Durante os fundamentos, em cada questão da qual você vai recorrer, e você pode recorrer apenas em algumas questões, ou apenas na peça, ou na peça e em alguma questão, você não vai se identificar naquele momento. Você vai trazer ali os fundamentos, sendo claro, sendo respeitoso e sendo objetivo. Você precisa, por exemplo, indicar, se for um erro material, que a resposta que estava no espelho de correção e que valia, por exemplo, 0,30, 0,50 ou um ponto que seja, 0,65, se de repente foi parte de uma determinada questão, então você vai indicar que isso estava no espelho de correção, em qual parte da sua resposta você considerou aquilo que estava no espelho de correção, embora a banca, possivelmente por algum erro material, não tenha computado, não tenha considerado a sua pontuação. É muito importante que você indique isso de uma maneira realmente muito clara. Você vai pedir o provimento daquele seu recurso para que a sua nota ela seja majorada. E para isso, na sua fundamentação, você vai mencionar, se for necessário, a lei. Você não precisa colar o artigo da lei, você pode mencionar o determinado artigo, doutrina e ou jurisprudência, se for o caso. Então, imagine que a sua resposta foi baseada em uma determinada súmula. Então, você vai mencionar a súmula que baseou a sua resposta. Se for um erro material, você vai indicar parte da resposta que foi desconsiderada, como aquele exemplo que eu te dei. Então, você estava diante ali de uma situação em que você respondeu o que estava no espelho de correção, aquilo valia nota, você deu a sua resposta, mas foi desconsiderado. Agora, lembre-se, você não pode recorrer por um mero ius esperneante. Ah, eu vou recorrer porque faltava só meio ponto para eu ser aprovado. Tudo bem, falta só meio ponto para você ser aprovado, mas existe uma razão no seu recurso? Então, tem que existir uma razão efetiva para isso. Tem que ter uma motivação para você recorrer. E por isso que eu digo que você não vai simplesmente recorrer de toda e qualquer questão. Você não vai recorrer de maneira genérica. Você vai recorrer de maneira muito específica. Muita atenção ainda em relação a modelos. Não use modelos. Se você não tem segurança para fazer o recurso, então é melhor que você se organize, contrate alguém para fazer isso para você, mas que você faça da maneira correta. Se é você que vai fazer, você tem que dominar todos esses
esses itens, porque do que adianta você recorrer e se prejudicar, recorrer da maneira errada, recorrer e perder o prazo, recorrer e se identificar. Então, tome muito cuidado com esses detalhes. Não use modelo, o recurso ele precisa ser específico. Se a banca perceber que você se baseou em um modelo, que você foi genérico, não vai considerar o seu recurso. Então, é mais importante que você, com as suas próprias palavras, traga ali os seus argumentos, ou que você contrate alguém para isso, do que você tentar baixar o modelo de recurso na internet. Não faça isso de jeito nenhum. Não utilize modelos. Utilize as suas próprias palavras. De resto, uma outra dúvida é, mas até quanto de pontuação eu devo recorrer? Será que eu tenho que ter ficado muito pertinho da aprovação? Meio ponto? Olha, eu particularmente já aconteceu de eu ajudar o candidato, né, a fazer o recurso, e acontecer do candidato faltar 1,25 e ele conseguir aprovação. Então, depende muito. Qual foi o erro? De fato, você colocou aquilo que estava no espelho de correção? Tem argumento para recurso em mais de uma questão? É na peça, em algumas questões? Você tem que analisar a sua realidade. Não existe resposta matemática para isso. Essa não é uma resposta que eu posso trazer pronta para você. De resto, eu te desejo boa sorte. Se você tem que fazer o recurso, faça da maneira correta, porque você pode ainda verificar aí a sua chance de aprovação e comemorar com o provimento do seu recurso. E é isso que eu desejo para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e até o nosso próximo vídeo.